Diário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1 A. CBN, seu direito. Acontecem hoje as primeiras acariações na ação penal relacionada ao núcleo da tentativa de golpe. A primeira começou às 10 da manhã entre o tenente-coronel Mauro Cid, que foi o delator aí da possível trama golpista, e também o general Braga Neto, que é ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Uma segunda acariação, também marcada para amanhã de hoje, acontece entre o ex-ministro Anderson Torres e o ex-comandante do Exército, que é o general Freire Gomes. A gente vai entender melhor agora qual que é essa etapa dessa ação penal com o doutor Marcelo Pellegrini. Ele que é especialista em direito público eleitoral, participa aqui toda semana com a gente do Estúdio CBN. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Para a gente entender melhor o que é uma acariação e qual que é o objetivo dela nesse processo penal. Então, Tayla, muito boa tarde a você, aos nossos ouvintes. É uma alegria poder participar do programa novamente. A acariação, ela não é muito utilizada, mas é previsto pela legislação. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Segunda questão, ela visa tentar dirimir uma fala de uma testemunha para com um dos réus, entre dois réus ou entre testemunhas, inclusive. Quando você tem, principalmente no processo criminal, divergências quanto aos fatos narrados, é possível que você possa pleitear uma acariação para tentar passar para o julgador, passar para a instituição probatória quem está falando a verdade, porque uma das versões ela não pode ser real. Doutor, no caso da ação penal que é relacionada aí à tentativa de golpe, por que as acariações acontecem nessa fase agora do julgamento? É sempre assim. Elas ocorrem após a oitiva de testemunhas e após os interrogatórios. Porque antes das testemunhas e dos interrogatórios, você não tem conflito de narrativas. Elas surgem durante o curso da instrução do processo. E a instrução oral de testemunhas e interrogatórios no processo criminal é de suma importância. No caso da ação penal que o Supremo vai fazer a acariação hoje, ela tem tanto uma acariação entre réus, e olha, uma observação, daí nenhum dos dois continua obrigado a falar a verdade, porque são réus, têm direito à sua narrativa, razão pela qual podem insistir em manter cada qual a sua versão. E existe uma segunda acariação entre um dos réus e uma das testemunhas. Esta, sim, é obrigada a falar a verdade sob pena de falso testemunho. Dúvidas nasceram quando dos debates. E agora o Supremo vai tentar dirimi-las. Uma especificamente sobre o general Braga Neto e uma especificamente sobre o general comandante do Exército. Essas acariações, elas são fechadas, doutor, sem nenhum tipo de transmissão ao vivo, contam apenas com a presença do ministro Alexandre de Moraes, dos réus também e dos advogados. Então a gente não consegue ter acesso ainda a esse conteúdo. Mas por que essas acariações entre Mauro Cid e o Braga Neto são consideradas importantes para esse processo? Olha, você bem observou, o Supremo não vai transmitir, não vai publicizar e não vai dar acesso a outros que não sejam as partes, os interessados, o Ministério Público. E ela tem uma função primordial, porque o cerne desta acusação é o plano, em tese, lá, de um golpe para impedir a posse de um presidente eleito. E, na delação premiada, o delator disse que recebeu valores de um dos réus. O réu quer contrapor essa circunstância e dizer que não deu valores. Existe uma outra discussão, também centro da acusação, que o general lá, comandante do Exército, teria intuído ali, deixado claro que se houvesse o impedimento de posse, ele teria que, inclusive, prender o presidente da República. Evidentemente que o ministro da Justiça à época tem interesse em controverter essa narrativa. Ou seja, são pontos fundamentais retratados na acusação
da Procuradoria da República que as partes, principalmente as defesas, têm o direito de tentar elidir. Se vão conseguir ou não, somente após com o julgamento a gente vai poder saber. Doutor, e a defesa do Braga Neto, inclusive, acusa o Mauro Cid na delação dela, né? Então, isso também é alvo, claro, dessa acariação de hoje. Isso também tem uma outra questão, né? Tentar comprovar que o delator falseou a verdade. Isso teria uma consequência muito gravosa, inclusive para o relator, que pode ter a delação rescindida e pode perder os benefícios da delação premiada, né? Então, além de você ter uma divergência de narrativas, o direito da defesa tentar provar que não fez aquilo que ela foi imputado, é também a consequência que uma delação premiada pode ter se for comprovado que ela não é válida, né? Que ela tem, que ela não comprova a verdade, que você traz um elemento a mais sem ter, digamos assim, algum documento que pudesse dar sustentação à delação, que pode importar em última ratio até num cancelamento dos benefícios. É crucialmente por isso, doutor, que essa segunda acariação de hoje, que é entre o Anderson Torres e o general Freire Gomes, foi solicitada além da primeira acariação, que é com o delator, então, com o Mauro Cid? Não, essa em específico do Anderson Torres é com relação à reunião que o general do Exército teria dito ao então presidente que ele poderia ser preso se continuasse com o golpe, né? O Anderson era um ministro da Justiça da época e, evidentemente, está tentando dizer que essa afirmação da testemunha é falsa. Doutor, e como que essas acariações elas podem agora influenciar o andamento desse processo e também a decisão final? Já dá para a gente prever um pouco disso ou vai depender muito do conteúdo desses depoimentos de hoje? Não, Thalia, eu acho que o desfecho aí com exatidão é imprevisível, né? Sim. É mais um dia, mais uma prova, mais uma discussão, que vão se somar tantas outras que tem no processo. E aí valem as delações, os documentos, as ligações telefônicas, as quebras de sigilos, as testemunhas, aos interrogatórios e agora a acariação. É mais um elemento que vai servir ao final de convencimento do Supremo Tribunal sobre o cometimento ou não de ilícitos penais em maior ou menor extensão a cada um dos réus. A gente não tem como fazer um exercício, digamos assim, não seria de hermenêutica, né, mas de probabilidade de que isso vai impactar, não vai impactar, vai impactar mais ou menos do que a gente pode prever, mas sim deixar que a prova seja feita por quem requer. Doutor, e por que essas acariações de hoje elas são fechadas, né, sem transmissão ao vivo? Isso é algo comum aos processos ou é uma decisão específica? Olha, eu acho que aí foi uma decisão do Supremo Tribunal, né, especificamente sobre esse ponto. Não existe uma regra exata, digamos assim, a regra geral é que as audiências sejam públicas, mas nesse caso concreto está se preservando aí até acho que o direito das partes de fazer uma contraprova, né? Sim. Doutor, e agora depois dessas etapas então de acariações, quais são os próximos passos dessa ação penal? O ministro relator deve apreciar alguns requerimentos ainda pendentes, no sentido de outras provas, outros ofícios, outras discussões, e se ele entender que são impertinentes ou já foram esgotadas, ele vai abrir prazo para alegações finais, começando pela acusação, passando pelo delator e terminando com os réus. Essa é a ordem legal aí de oitiva ao final de cada um deles. Após as alegações finais, aí sim nós vamos ter o julgamento colegiado pela primeira turma. Isso tudo leva tempo ainda, doutor, ou é possível até que a gente tenha antes dessa etapa novas acariações defendendo do conteúdo, né, desses depoimentos de hoje? A gente não pode descartar, né, Tayla? O direito ele se move muito rápido, né? E ainda há outros requerimentos que ainda não foram apreciados. O que eu imagino, né, é que depois dessa acariação não serão abertos novos debates e nós passaríamos aí as fases de alegações finais. É uma intuição, é uma previsão,
evidentemente que o dia a dia do processo pode se mostrar em outro sentido. Se isso acontecer, o que se espera é um julgamento ainda no ano de 2025. Tá certo, com a gente, doutor Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito público eleitoral, falando um pouquinho das acariações, as primeiras dessa ação penal relacionada à tentativa de golpe, né? Acariações que começaram na manhã de hoje. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente, bom trabalho e até sexta. Obrigado, Tayla, um grande abraço a você e um bom dia a todos. Um abraço, doutor, até mais. A gente faz uma pausa rápida aqui no estúdio CBN para um intervalo e já volta com mais informações.